Muito bem. Estou aqui num bate-papo com o doutor e professor Tasso e a ideia é, em alguns minutos, a gente abordar aqui o processo legislativo. Em especial as fases do processo legislativo lá no município, né? O processo legislativo municipal, aquele processo que tramita na Câmara de Vereadores. Tudo bem, doutor Tasso? Tudo bem. Advogado, professor de coisa pública e atuante no Legislativo Municipal, né? Isso mesmo. Você gosta disso que você faz lá no Legislativo? Isso é uma pergunta meio banal, mas você gosta do processo legislativo, do trâmite legislativo? O processo legislativo é excelente, né? O processo legislativo e todas as peculiaridades que envolvem o processo legislativo é muito interessante. Evidente que a gente tem diversos regimentos internos aí, mas a gente tem que ter sempre aquela observância no processo legislativo por conta do princípio da simetria, do processo legislativo constitucional e também como ele se desenvolve no âmbito estadual. Então, sem dúvida, o processo legislativo é uma parte da ciência aí que a gente estuda e que cada vez mais tem que se aprofundar, né? É maravilhoso o processo legislativo. Pois é, você tocou num ponto interessante aí que é a simetria. Simetria constitucional, obrigatoriedade da Constituição ao município, né? Na lei orgânica, na sua legislação, inclusive no processo legislativo, é muito complexo, porque nós teremos diversos momentos aí em que aplica-se a simetria. Em outros momentos não se aplica. É meio inovador isso quase que a cada momento, né? A interpretação jurisprudencial é quem aponta esse caminho aí, né? Da simetria. É exatamente isso, porque a gente sabe que no processo legislativo constitucional a gente é um processo bicameral, né? E aí quando a gente vai para o município, esse processo só envolve ali os dois órgãos ali municipais, tanto a prefeitura quanto a Câmara. Então, com certeza, a gente tem toda uma diferenciação, mas isso não significa que não devemos, naquilo que for aplicável, seguir as disposições constitucionais. Então, no processo legislativo é muito importante sempre estar atento às disposições que estão lá na Constituição, que trazem, por exemplo, um determinado quórum específico para a votação de uma matéria, né? A gente tem o artigo 69 lá, maioria absoluta e assim. Então a gente tem que estar observando, ver se tanto a nossa lei orgânica quanto o nosso regimento interno no âmbito municipal, ele está de fato observando essas disposições. Se não Que tiver... poderá haver inconstitucionalidade, né? E normalmente se encontra tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, com inovações locais, né? Referente a quórum, referente ao objeto da lei complementar, diversos momentos em que nós encontramos inconstitucionalidade na legislação local, não é isso? Exatamente. Porém, em algumas situações, essas criações, essas inovações podem sim gerar algumas situações inconstitucionais. Porém, também é importante fazer uma análise dentro dessa legislação municipal, a fim também de criar algumas novas situações que não são inconstitucionais, mas que favorecem essa tramitação legislativa. Então, a gente pode sim modificar o regimento interno, desde que não contradizendo com o processo legislativo constitucional, por força do princípio da simetria, mas com a finalidade de tornar o processo algo mais dinâmico, algo mais atualizado e mais inovador, né? Hoje a gente tem aí diversas mudanças na parte, seja de tecnologia, enfim, que envolve a própria Câmara de Vereadores e que podem sim ser feitas algumas alterações aí dentro do regimento para que facilite um pouco mais o trabalho e a operalização desse processo legislativo. Poder de complementar a legislação, né, Exatamente. que está lá no artigo 30 da Constituição Federal, essa autonomia municipal para reger, né, o seu funcionamento, essa autonomia, essa liberdade municipal político-administrativa,
e, ao mesmo tempo, complementar a legislação federal e a estadual no que couber. Mas vamos lá às fases do processo legislativo, professor. Nós temos aí algumas fases principais do processo legislativo, não é verdade? Com certeza, temos várias fases aí. Sendo uma das fases aí mais importantes e que envolve também muita discussão, é a fase da iniciativa, onde a gente inicia esse processo legislativo. Então, Certo. no âmbito da iniciativa, até puxando ali a informação que tu comentou sobre o princípio da assimetria, é muito importante que na iniciativa dos projetos de lei a gente observe a Constituição Federal, o artigo 61, a gente observe a Constituição Estadual e também a lei orgânica. Isso tudo tem que estar em sintonia, né? E ali a gente vai entender o que é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo no âmbito municipal, é o prefeito municipal, e o que é de iniciativa privativa da Câmara de Vereadores, tá? Que aí a gente pode ter dentro dessa iniciativa, esse projeto pode ter um quórum específico ali do número de vereadores que pode propor, pode ser por uma comissão, né? Enfim, tudo isso precisa ser analisado. Mas esse início do projeto é, sem dúvida, aí, uma fase que deve ser muito bem analisada para não acontecer o problema aí de a gente criar um vício no projeto, um vício formal, né, de iniciativa. O projeto iniciou de uma maneira errada pela pessoa que não teria aquela prerrogativa de iniciar o projeto, então você acaba criando esse vício, não é mesmo? Até com relação à iniciativa popular, né? Nós percebemos que a Constituição Federal não abre espaço para emenda à Constituição, enquanto que algumas leis orgânicas abrem essa oportunidade para o cidadão iniciar emenda à lei orgânica. Há aí uma polêmica, um debate sobre isso, mas é um cuidado que se tem que ter também. Na sequência vem a discussão, né, professora? Nessa divisão mais básica das fases do processo legislativo, vem aí, pulando, na iniciativa enquadra-se inclusive a admissibilidade, análise de admissibilidade, essa coisa toda. E logo em sequência vem a discussão, um momento muito importante para o processo legislativo, não é? Exatamente, a discussão, sem dúvida, é um momento muito importante. E, via de regra, a gente sabe que no processo legislativo municipal, a gente tem, a regra é 2 discussões com uma discussão e votação, tá? Então, isso tem que ser muito bem observado. Então, primeiro a gente discute o projeto, depois a gente discute e vota esse projeto. Ocorre que existem algumas situações em que a discussão ela vai ser uma discussão e votação, que são aqueles projetos que estão em tramitação em regime de urgência, né? Seja um regime de urgência especial ou regime de urgência simples. E outras hipóteses também que estarão previstas aí na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno. Seriam uma tramitação mais abreviada desse processo. Fazendo uma crítica velada aqui às câmaras municipais, em especial nos municípios menores, nos parece que há pouca discussão, né? Esse momento nas comissões, a participação do povo, né? Porque na discussão envolve uma audiência pública, pareceres, uma análise toda ali antes do projeto seguir para a próxima fase. Mas me parece que não há uma discussão ampla, né, no processo legislativo municipal, como se deveria ocorrer, né? Exatamente. Em sequência, na tramitação, a gente sabe e conhece que nos municípios a gente tem as comissões permanentes, que são aquelas que apreciam o projeto dentro de cada competência que é pelo regimento atribuída a ela. Então, dentro daquela área temática. Por exemplo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final vai analisar esses aspectos constitucionais, a Comissão de Finanças vai analisar os aspectos financeiros desse projeto. Ocorre que, como foi falado aqui, a gente está com um processo municipal com pouca discussão e pouco aprofundamento. Então é muito importante que os projetos que cheguem numa Câmara de Vereadores, eles passem por discussões mais aprofundadas.
e não tente abreviar ao máximo de forma a passar o projeto sem entender o que está sendo votado. O famoso regime de urgência, né? Depois a gente fala sobre isso, não temos espaço no momento para aprofundar, mas vamos avaliar depois o regime de urgência. E aí vem a próxima fase, tão importante quanto essas, que é a fase de aprovação, né? A fase de plenário, discussão em plenário. Isso, a fase de aprovação dos projetos. Evidente que deve ser analisado que o quórum de cada matéria para essas deliberações e aprovações dentro do plenário. Então, sempre que uma matéria foi posta em discussão e votação, é necessário ir lá no regimento, vamos verificar qual que é o quórum, é um quórum qualificado, como é que vai funcionar essa votação, é maioria simples, é maioria absoluta, é 1/3 para fazer essa aprovação. Então, tudo isso tem que ser analisado, até para não acontecer aí de fazer aprovação num projeto não observando esses preceitos e, de novo, a gente acabar escindido aí numa inconstitucionalidade, né? Vício de procedimento, né? Verdade, mas só deixando destacado aqui que outras fases básicas, como a sanção, a promulgação, a publicação da lei, são interessantíssimas e nós vamos abordar num próximo momento, num próximo episódio.